Duarte diz Conversas de Biberon. Bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Biberon. Hoje temos connosco a Inês Neto. Vou começar por apresentá-la, que ela tem muitas coisas para dizer. Enfermeira especialista com mestrado em saúde materna e obstetrícia, conselheira em aleitamento materno e a terminar o curso de técnica de especialista em exercício físico. Existe muito mais. É isso. Inês, obrigada por estares aqui connosco. Obrigada eu pelo convite. Queria começar assim, muito rapidamente, só por saber como é que surgiu este interesse especializado mais na área materna. Na mulher. Pronto, eu sou enfermeira, não é? Já quase há 11 anos e sempre gostei da área tanto da pediatria como de saúde materna. Eu trabalhei sempre nas duas áreas e basicamente, pronto, o meu objetivo sempre foi ajudar as mulheres, sempre me interessei muito pelo cuidado, pela saúde da mulher e basicamente, pronto, na altura que decidi tirar a especialidade, surgiu o projeto da Sharing is Caring, que basicamente tem como objetivo apoiar casais para ter uma experiência positiva da maternidade, da parentalidade e depois, como eu gosto bastante de exercício físico e desporto e pelos benefícios que vêm daí, acabei por querer ligar as duas áreas e especializar-me aqui no treino da mulher em todo o ciclo de vida antes de engravidar, durante a gravidez e também depois na recuperação do pós-parto, e aliei as duas áreas. Boa. Então acho que podíamos mesmo começar por aí, por falar então nesta importância de nós nos prepararmos fisicamente, psicologicamente, estarmos bem. Eu acho que também isto nós podemos fazer uma preparação mesmo antes de engravidar, certo, não é? E durante todo o processo da gravidez. Não temos que ter medo de treinar quando estamos grávidas. Não, muito pelo contrário. Apesar de que antigamente o que se dizia é que assim que a mulher estivesse grávida tinha que parar porque havia o risco de aborto e tudo mais, cada vez mais existem estudos que nos dizem o contrário. Claro que mulheres que praticam exercício físico antes de engravidarem se calhar estão muito mais predispostas a querer manter a rotina, porque sabem os benefícios que vêm daí, sentem-se bem com elas e vão ter maior adesão à prática depois durante a gravidez, porque a verdade é que a gravidez traz muitos desconfortos e isso que provavelmente não vão ter a mesma vontade. Agora, uma mulher que não pratica exercício físico, se calhar vai ser mais difícil começar a fazer. No entanto, está recomendado, está bem, pela Organização Mundial de Saúde, que tanto as que praticavam como as que não praticam devem fazer exercício físico 150 minutos, é o que está recomendado por semana, dá mais ou menos 5 dias, 30 minutos, portanto acho que toda a gente consegue fazer isso, é execuível. Qual é que é a grande diferença? Portanto, desde que não haja nenhuma contraindicação médica, ok? Todas as grávidas de baixo risco têm essa indicação. Mulheres que praticavam antes podem manter os hábitos. Mulheres que não praticavam é aconselhável a partir do segundo trimestre apenas, pelo risco, porque Portanto, a gravidez já é uma alteração no corpo da mulher, portanto, se estamos a pôr um estímulo novo, provavelmente o corpo não vai aceitar tão bem isso. Agora, se já praticavam antes, podem perfeitamente fazer. No entanto, temos de ter aqui alguns cuidados no sentido, por isso é que é importante também haver este conhecimento, esta partilha e se puderem ser acompanhadas por um profissional na área, melhor ainda. Eu ia tocar nesse ponto, que é uma altura em que nós devíamos, se calhar, pelo menos nas primeiras, ter algum acompanhamento que nos ajude um bocadinho a perceber o que é que a gente pode ou não fazer e não, digo eu. Sim, as coisas mais importantes tudo o que seja exercício de impacto, eu não gosto de dizer quais são aqueles que são recomendados, eu acho que é aqueles que não são recomendados, porque mulheres que já praticam exercícios de alto impacto podem fazer aqui algumas nuances, mas podem manter aquilo que elas já faziam, ter só cuidado. Exercícios de saltos, tudo o que faça aqui algum impacto no nosso pavimento pélvico, está um bocadinho mais fragilizado e vai ter peso. Tudo o que seja exercícios e desportos de contacto com outras pessoas, com risco de queda, com risco de traumatismo, evitar. Agora, tudo o resto podem manter até... E como é que nós podemos aqui relacionar um bocadinho isto com a preparação, efetivamente, do parto? Sim, eu já faço aqui alguns treinos com grávidas e o que acontece é que na gravidez a mulher desativa alguns músculos, isto é, pela postura que vai adotando, portanto a barriga vai para a frente, os ombros vão um bocadinho para a frente, portanto toda a cadeia posterior, tipo coxa, posterior da coxa, o glúteo, aqui esta zona das costas fica desativa e a parte da frente está muito mais ativa. Então, primeiro de tudo é ativar os músculos que estão atrás, portanto nós vemos muito, pelo menos nos treinos que eu faço, é muito treino a parte dos glúteos, porque realmente é um músculo que está desativo e mesmo no pós-parto
é importante para melhorar a postura, aliviar dores nas costas, que há muitas mulheres que na gravidez ficam com lombalgia, os treinos aliviam bastante essas dores. E depois, tudo o que seja em termos de mobilidade do pavimento pélvico, aqueles exercícios que nós vemos com bolas de pilates, para ajudar aqui na mobilização também daqui dos ligamentos que nós também podemos ir fazendo em casa, exatamente, que ajuda imenso. Eu até costumo dizer, comprar logo uma bola de pilates para depois poderem começar a fazer, estão a ver televisão e estão a fazer alguns exercícios. Porque a verdade é que nós temos um músculo, não é? O músculo do períneo, que é ali entre a vagina e o ânus, que vai ser um músculo super importante a longo prazo e que vai estar ali sobrecarregado. É nós pensarmos que temos ali o peso todo por cima desse músculo. Portanto, é importante que ele esteja bem trabalhado, mas nós percebermos se ele está alongado ou se está demasiado forte. Por isso é que nós falamos também da fisioterapia pélvica, não é? Que acho que é bastante importante nós recomendarmos serem avaliadas logo na gravidez. Para além do exercício físico, o que é que nós temos que nos preparar mais, ou quais é que são as coisas que tu achas que são assim fundamentais, enquanto também aconselhara, não é? Que nós podemos fazer para fazer, enquanto mãe, enquanto família, nos prepararmos para a chegada deste bebê. Eu fiz um curso de preparação para ir pós-parto, para mim foi fundamental, até pequenas coisas, a forma como vestir a roupa ao bebê, os cuidados ao bebê, efetivamente, quais é que são as coisas que tu achas que nós devíamos nos preocupar enquanto família, enquanto grávida, de coisas que nós podemos nos encher de conhecimento e de ferramentas para este início deste período. Tocaste logo nesse ponto, que é os cursos de preparação para o parto, não é? Eu acho que, acima de tudo, casais que sejam informados têm poder, não é? Eu acho que nós devemos perceber o que é suposto acontecer e aquilo que vai alterar, porque a verdade é que é um período que vai mudar imensa coisa, não é? É a alteração de relações sociais, a vossa própria dinâmica em casa, a própria dinâmica do casal vai ser alterada, portanto, aqui a nível psicológico já tem aqui bastante mudança. Depois a própria mulher, em termos das alterações hormonais, não é? Nós somos um poço de hormonas, não é? Já a mulher em si é o que é, depois a grávida também, e depois no pós-parto vai continuar. Portanto, a nível psicológico é tentar perceber que tem que haver aqui uma estrutura familiar que nos possa apoiar, haja divisão de tarefas para nos podermos ajudar uns aos outros. E depois, a questão mais material da coisa, não é? Estes cursos acabam por nos dar ferramentas sobre como é que a minha casa deve estar, o ambiente, onde é que eu vou dar banho ao meu bebê, como é que deve estar a temperatura do quarto, depois mesmo especificamente dos cuidados ao recém-nascido, tudo aquilo que é suposto eu cuidar do meu bebê. Portanto, isso são ferramentas que nós temos que saber, e que nós não é? podemos aprender antes da maternidade, não é? Porque exatamente, muitas vezes a gente chega à maternidade e também dão-nos tanta informação. Eu falo pela minha experiência. Eu fiz o curso da preparação antes e quando eu cheguei à maternidade e me abordaram alguns temas, já era algo que me era familiar, ou seja, não foi algo que cheguei ali e era tanta informação que... Eu falo enquanto mãe, não é? Nós temos um filho, dão-nos 1000 informações, 1000 coisas, e explicar o teste do pezinho, e a amamentação, e o banho, e essas coisas todas, e se nós não tivermos uma preparação, ou pelo menos aqueles temas nos serem familiares, e termos alguma opinião sobre eles... Também dá-nos aqui a possibilidade de, quando chegar ao momento, poder tomar algumas decisões mais conscientes, não é? E de olharmos para trás e pensarmos, ok, mas eu efetivamente refleti sobre isto, ou explicaram-me de outra maneira e perguntar porque é dessa forma. E eu acho que isso é uma ferramenta que a gente pode ter, não é? Em primeiro lugar é isso. Eu acho que nós devemos ir à fonte, digamos assim, porque a verdade é que nós pesquisamos na internet, vamos ver milhares de coisas. Existem muitas opiniões do mesmo tema que são divergentes, não é? Que não são iguais, e nós vamos ter sempre pessoas à nossa volta que vão dar opinião sobre tudo, e o tema da maternidade é um dos principais. Portanto, primeiro de tudo, tentarmos focar só numa fonte, e os cursos de preparação para o parto ajudam porque são profissionais de saúde que o fazem. E depois, mesmo de cada tema, tentar perceber que é isso que tu estavas a dizer, que nós estamos a tirar um curso de preparação para o parto, quando chegar um momento, ok, a Inês, neste caso que fui eu que fiz o curso de preparação para o parto, ela falou-me disto, portanto isto é o expectável, eu sei que posso fazer desta forma, não preciso ir daquela porque já estou informada, e é esse o nosso maior objetivo, é tomarem decisões informadas e perceber qual é que é o que se adequa mais àquela família, porque há determinados temas que não existe certo e errado. Por exemplo,
tomar banho, o recém-nascido. Tomar todos os dias, tomar dia sim, dia não. Tomar logo na maternidade ou não. Exato, dar logo nos primeiros dias, dar só passado uma semana, pôr o gel na água, pôr só na minha mão. Isso é o que eu digo. É assim, vocês é que sabem a vossa rotina, se querem dar todos os dias. O bebê não é um bebê que se vai sujar, não é um recém-nascido, não se suja. Mas é assim, se realmente fizer sentido para os pais quererem manter aquela rotina, é um bebê que fica mais calmo com o banho, portanto à noite se calhar faz sentido. Isso lá está, como é muito aquilo que eu acredito que é adaptar à realidade da família, com a informação que nós temos, adaptar aquilo que faz sentido à nossa família, não é? E isso é algo que eu cada vez mais acredito, que temos tanta informação, e graças a Deus por ela, ainda bem, que temos opção de escolha, mas optar efetivamente não pelo que A ou B disse, mas sim dentro daquilo que nós temos de informação, optar pelo aquilo que nos faz sentido enquanto família. Falando aqui nesta questão de nós optarmos por aquilo que faz sentido e toda esta questão do planeamento, um tema sensível que é o planeamento do nosso parto. Certo. Como é que nós efetivamente devemos fazê-lo no sentido de nós, enquanto mães, lá está, fazemos o curso de preparação pós-parto, lemos coisas na internet, ouvimos histórias de outras pessoas, enchemos-nos de uma data de informações e de histórias e deste processo que às vezes pode efetivamente ser um tema sensível para a mãe, não é? Criar aqui algum momento de receio. Como é que nós podemos aqui fazer uma estrutura de planeamento de parto que respeite aquilo que são os nossos limites enquanto mãe e aquilo que nós queremos, mas ao mesmo tempo também ter aquele lado que temos um profissional do outro lado que nos vai fazer, ou supostamente esse é o papel dele, não é? Que é fazer o melhor que for para nós enquanto paciente e pensar no melhor do bebê. Então, é assim, este é mesmo um tema mesmo muito sensível, não é? Eu acho que, primeiro de tudo, acaba por ser, dentro de vários, aquele tema que todas as mulheres têm receio, não é? Porque acaba por ser um momento em que, pronto, é preciso, a mulher dá muito dela, portanto é natural existirem esses meios, esses medos e esses receios. Portanto, nós no curso, eu tenho uma sessão que é só sobre trabalho de parto e parto, onde eu explico tudo o que é suposto acontecer, como é que a mulher sabe que está em trabalho de parto, quando é que deve ir para o hospital, quando é que não deve, sinais de alarme, tudo mais, e depois chegamos ao planeamento do parto, que tem aqui algumas vertentes, que é, primeiro de tudo, também percebermos onde é que vamos ter o bebê, porque se nós estamos a ser seguidas por um médico, um obstetra, que vai acompanhar a gravidez toda e vai ser ele que nos vai fazer o parto, provavelmente não vamos estar a escrever um documento que é isso que é um plano de parto, não é? É um documento que é elaborado pelo casal, onde expressa quais são os desejos, os interesses, como é que querem que seja aquele momento e mesmo até depois do pós-parto, porque nós no plano de parto podemos falar sobre se queremos que o nosso bebê tome banho na maternidade, se queremos que introduzam um leite artificial, podemos falar de várias temáticas, também dava para mangas. Agora, o que é que devemos ter consciência? É isso que tu estavas a dizer. Nós temos que confiar na pessoa que nos vai fazer o parto, não é? Tirou uma licenciatura, provavelmente tem uma especialidade, tirou várias formações, portanto nós temos que ter conhecimento. O que é que devemos ter aqui também? É a comunicação, é fundamental. Tentar falar com a pessoa que nos vai fazer o parto, mesmo num hospital público, quando estivermos com o parteiro, que não nos acompanhou, mas logo naqueles primeiros momentos nós temos tempo, ok? Tentar perceber, fez o curso de preparação, o que é que sabe sobre isto, pensou como é que quer ter o seu bebê, pensou em pôr o seu bebê no colo. Portanto, isso é muito importante em termos de comunicação. E depois existem algumas especificidades, aquelas questões que nós falamos mais do corte, de coisas que põe aqui um bocadinho a risco a integridade da mulher, que é também perfeitamente normal, não é? Nós temos medo de dor. Claro. Pronto, mas tentar perceber porque é que isso acontece e se acontecer, porque é que o fizemos. Nós podemos expressar perfeitamente, não quero que façam a episiotomia, que é como se dá o nome do corte, desde que não coloquem em risco a mim e ao meu bebê. E depois entramos aqui também um bocadinho na parte do exercício da preparação do nosso pavimento pélvico. Pode fazer muita diferença, não é? Que faz muita diferença, não é? Nós, durante a gravidez, temos muitas formas de preparar-nos. Uma delas é o exercício físico, não é? A preparar aqui o nosso
pavimento pélvico, e depois também temos a parte da massagem, porque é como todos os músculos, nós temos que ter músculos fortes, mas também temos que os saber alongar, porque senão ficam demasiado rígidos e depois o bebê não vai passar, não é? Se estiver muito alongado demasiado, depois pode também começar a lascar, como nós costumamos dizer, e para sítios onde nós não queremos, e depois temos mulheres com incontinências urinárias, portanto temos que ter aqui uma avaliação pélvica, digamos assim, por um fisioterapeuta, portanto durante a gravidez, e depois o profissional de saúde ou o profissional de exercício físico irá ajudar de acordo com isso. E já me estou a... Não faz mal, não faz mal, é isso mesmo. Eu acho que aqui uma das preocupações, falo enquanto mãe, que nós às vezes temos é quando nós temos muito um desejo de ter, por exemplo, um parto natural e depois acabamos numa cesariana, ou aquelas mães que morrem de medo de um parto natural e planeiam logo uma cesariana. Duas questões. Certo. Primeiro, efetivamente qual é a diferença de um parto natural e de uma cesariana? Quando eu digo aqui diferença, nós sabemos, não é? Um é vaginal e o outro é através de corte. O que é para ti um parto natural, não é? Porque para mim um parto natural é um parto que seja vaginal, no sentido de o nascimento é pela vagina, pode ter ou não ajuda, por exemplo, de uma ventosa, se é necessário o corte. Pronto, eu intitulo isto, entre aspas, de parte... Quando eu digo, pronto, é vaginal, se calhar este é o termo mais certo. Sim. E depois, a questão da cesariana, aqui as duas questões é qual é efetivamente a diferença que isso pode ter no corpo da mulher e para o bebê. Ou seja, há realmente diferença de um bebê nascer por parto vaginal ou por cesariana? É assim, eu sempre ouvi dizer, e isto aqui não são estudos, é o que se costuma dizer, que o primeiro trauma do ser humano é o parto, não é? Pronto. Agora, diferenças entre uma e outra, porque nós temos dois tipos de partos, são os partos eutóxicos, que são os partos que são vaginais, mas que não têm qualquer ajuda instrumentada, portanto é um parto vaginal em que não se colocou ventosas, fórceps, portanto é um parto que nasceu e isso é o que nós chamamos de parto natural. Depois temos os partos distóxicos, que aí sim já temos ajuda instrumental, que são os partos vaginais, mas com ventosa, com fórceps, ou então a cesariana, pronto. Depois, qual é a diferença para o bebê? Claro que um bebê que nasce por um parto vaginal, claro que, é assim, nós nunca vamos ter memória disto, mas o que nós costumamos dizer é que acaba por ser um parto que é mais traumático, porque ele próprio vai ter que dar dele. Um parto por cesariana provavelmente não tem isso, mas depois tem outra coisa que é, não está preparado, provavelmente não se preparou, porque o próprio bebê, quando está a descer, digamos assim, ele está a preparar-se, e provavelmente se foi um parto que, uma mulher que entrou em trabalho de parto espontaneamente, provavelmente já há aqui todo um tempo, um timing em que o bebê se está a preparar. Pronto. Agora, para a mulher, isto depois também depende muito, mas em termos de cesariana, a recuperação depois, posteriormente, é uma cirurgia, não é? Há ali vários cortes em várias camadas, portanto, a nível de recuperação física, provavelmente é um bocadinho mais dolorosa, mais demorada. E tem algumas condicionantes, depois até a nível de recuperação, por exemplo, do exercício físico, quando é que pode ou não... Mulheres que tenham um parto vaginal, se não tiverem nenhuma laceração, ou se tiverem uma laceração, um cortezinho muito pequenininho, a recuperação pós-parto em 2 dias a mulher já começa a fazer caminhada, já consegue... É muito mais independente que o seu bebê, e isso depois também causa frustrações, mulheres de cesariana que não são tão independentes a tratar do bebê, mas em relação a isso de recuperação, portanto, uma mulher que tenha tido um parto vaginal, passado 2 semanas, já pode começar a integrar alguma atividade física. Não exercício físico, é algo planeado, mas atividade física, caminhar, coisas mais dinâmicas com o corpo só. Depois, passado 1 mês, após a observação médica, pode voltar à rotina normal. Agora, cesarianas ou mulheres que tenham lacerações, portanto, cortes extensos, porque às vezes existem coisas mais difíceis, que às vezes há mulheres que até dizem, meu Deus, preferia 1000 vezes ter tido uma cesariana. Isto depois é muito individual, claro, porque cada mulher é tolerante à dor de formas diferentes. E a experiência, e como é que correu a situação, exatamente. Não é? Aí sim só podem passar de 4, 6 semanas a começar a integrar a atividade física. Um parto vaginal em 2 semanas já pode começar a integrar lentamente, portanto logo aí também já há uma diferença em termos de recuperação, não é? E eu, por exemplo, eu tive cesariana e eu levantei-me logo no próprio dia, já assim bem ao fim do dia, porque o Eduardo também nasceu... Aí também demora um bocadinho mais. Exato, o Eduardo também nasceu, era meio-dia, eu só me levantei, salvo erro, eram perto de umas 8 da noite, já tinha passado assim há algum tempo. Eu, por exemplo, consegui facilmente começar a andar facilmente,
mas por outro lado tive outro tipo de consequências de dores no meu corpo e de dores Exato, reflexas, sim. a sensibilidade depois na zona, não, no meu caso, por exemplo, não foi propriamente a dor e foi mais outro tipo de sensibilidades Sim. que eu tive no corpo, gostar mais a pegar no Duarte ao Exato. colo e fazer esses movimentos. E eu, por acaso, tive outra familiar que também teve bebê na mesma altura e para ela, efetivamente, já lhe custou muito mais o tipo de movimentos e não teve algumas dores que eu tive. Exato. Ou seja, cada Sim, pessoa é uma subjetivo, pessoa, não é? certo. Mas, efetivamente, não deixa de ser uma cirurgia, É uma cirurgia, não é? que nós temos. Peguei neste ponto para nós ligarmos aqui à questão da amamentação, que também se ouve dizer que supostamente também pode ter alguma diferença aqui na forma como o bebê nasceu, certo, parte vaginal, cesariana, e depois pele a pele, maminha, logo na primeira Sim. hora de vida. Sim, aqui existe algo. Pronto, a amamentação, pronto, lá está, é outro mundo, não é? E tem muita influência também estas questões que tu estás a dizer. Portanto, tudo, quando é um parto vaginal, principalmente um parto vaginal em que não foi induzido, portanto, foi algo que foi mais. Entrou em trabalho de parto espontâneo. Aqui a questão das hormonas que nós temos durante o trabalho de parto vão estar aqui muito ligadas à amamentação, porque a hormona que faz com que o nosso útero contraia para o bebê nascer é a ocitocina, que vai também ser fundamental existir para amamentar. Portanto, uma mulher que tenha tido um parto vaginal, provavelmente a descida do leite e tudo mais vai ser muito mais rápida, muito mais natural, digamos assim. A cesariana às vezes demora um bocadinho mais a ver aqui a descida do leite, não é? Os bebés não aumentam logo tanto de peso, portanto depois há aqui muita frustração também envolvida, não quer dizer que seja em todos os casos, mas às vezes pode ser um bocadinho mais lentificada, porque temos aqui muitas nuances, não é? Porque a questão é, nós para amamentar, pronto, precisamos de uma maminha, não é? E no bebê, e para haver produção de leite, o bebê tem que fazer sucção. Depois logo está aí, o bebê se faz uma boa pega, se não faz, se consegue realmente fazer uma sucção eficaz, pronto. Já estão outros temas, não é? Pronto. E realmente, quando há uma sucção, há esse envio desse estímulozinho para o nosso cérebro, é produzida a hormona que produz o leite, que é a prolatina, mas depois, para o leite sair, é preciso existir a ocitocina, que é a hormona do bem-estar. E este tema também deixa a mulher também bastante ansiosa, tenho leite, não tenho leite, pois muita gente... É suficiente, não é suficiente, o leite é bom, o leite é mau. Tem também muitos mitos sobre isso, não é? Aquela questão de dizerem que o leite é fraco. O teu leite é fraco, ele não está a aumentar de peso porque o teu leite não é bom. Isso está completamente errado, está bem? O leite materno está completamente adequado para todos os bebés, está bem? Salvo raras exceções que têm problemas de metabolização dos constituintes de leite, mas todos os bebés, o leite é adequado para aquele bebê. Agora, se a produção de leite está a ser eficaz, se não está, se existe a tal hormona ocitocina que faz com que o leite saia, isso aí depois é algo que deve ser avaliado, ok? Por isso eu digo sempre, eu sou conselheira em aleitamento materno, falo isto sobre o curso, portanto, antes de ter o bebê, é fundamental falar sobre isto, e logo na primeira semana, portanto, pós-parto, eu digo sempre que se querem amamentar, devem ter alguém especializado na área para os ajudar, principalmente naquela fase da descida do leite, para podermos também alinhar aqui estas questões todas. O primeiro leite que nós temos é o colostro, exatamente, não é? Certo. Qual é que é a principal diferença? Pronto, o colostro basicamente é uma substância amarelada em pequena quantidade, ok? Não vamos ver leite a sair, aquela coisa, eu não vejo o meu leite a sair, não temos que ver, está bem? Aquela coisa de vermos as enfermeiras a espremer a mama da mãe para ver se sai leite. Isso não quer nos dizer nada de nada, está bem? Até podemos pôr uma bomba e não sai leite nenhum e não tem nada a ver com isso, porque lá está, tem a ver com esta questão da hormona. Nós podemos estar cheias de leite e se não estamos tranquilas, não houver ali bem-estar, o leite não vai sair, está bem? Portanto, essa é logo a primeira. Pronto, depois o colostro acaba por ser a primeira vacina do bebê, porque é muito rica em anticorpos e vai acabar por proteger um bocadinho o bebê para possíveis infecções. E depois também tem ali um efeito laxante, que é o que faz com que o bebê faça o seu primeiro cocó, não é? Aquele mecónico que é muito espesso e que depois também faz logo o bebê perder muito peso, aquela questão do bebê perder peso nos primeiros 15 dias. Acaba por esvaziar muito, não é? Exatamente. Depois, passado 2-3 dias, começa a entrar então o leite de transição, que depois aí sim começa a ser um leite mais rico em proteína, tem mais água, também tem mais gordura e não é tão pouca quantidade, é maior quantidade, por isso é que a mulher tem aquela questão das maminhas ficarem muito maiores, não é? Como nós costumamos dizer, o silicone dos povos. Realmente há uma grande aumento. Eu lembro perfeitamente nos primeiros dias, eu acordava... Eu às vezes nem precisava que o Duarte acordasse, eu própria acordava com tantas dores no peito e a mama tão pois, dolorida. Isso é outra questão, não é?
Pronto, e ainda bem que falámos nisso. Exato. O que é que... Quais é que são as ferramentas que nós podemos ter para efetivamente ser possível dar de mamar? Correr tudo bem, não é? Essa coisa que eu digo frequentemente, o meu processo de amamentação foi muito complicado por vários fatores, do meu stress, de não ter corrido bem, ter introduzido a questão, por exemplo, do mamilo de silicone logo na maternidade, da falta de acompanhamento também. Não foi falta de acompanhamento, ou seja, que é tentar aqui utilizar uma expressão que não seja ingrata da minha parte. Efetivamente, eu tive pessoas, por exemplo, na maternidade, que tentaram fazer a parte delas, mas sempre tudo muito a correr. É um processo que na maternidade é uma introdução muito... Vai, olha, isto é pôr aqui na maminha, o bebê sabe mamar, a mãe sabe fazer... E efetivamente isto não é intuitivo. Não. O bebê não nasce a saber mamar, a mãe não nasce a saber fazer a boa pega. O que é a boa pega? É abrir a boca, é não abrir a boca. E o bebê pode ter o nariz, não pode. A gente está ali numa... São muitas coisas. É muita coisa. E eu acho que nós acabamos por nos sentir frustradas e às vezes sobrecarregadas, porque efetivamente nós estamos a falar de alimentar o nosso filho. Exato. Não é algo que nós possamos fazer... Passar a outro. Exato. E é vital para eles. Por isso é uma responsabilidade que nós sentimos enquanto mães de... Eu tenho que fazer isto tem que correr bem. E depois também gerar essa frustração em nós de que o bebê está aqui, mas eu não sei fazer nada disto. É péssimo. Certo. É péssimo. Então é assim, amamentar não é fácil, ok? Aquela questão de dizerem que é super inato. Claro, os bebés nascem com reflexos, mas não é assim tão fácil quanto isso. E a verdade é que deve existir o tal pré-parto de sabermos o que é suposto acontecer, mas depois chega à realidade, ou não nos lembramos de metade do que aprendemos, que é super normal também, porque é mesmo muita coisa, ou realmente existem muitas nuances que têm que ser avaliadas. Em relação à amamentação, há muita coisa que nós temos que saber, não é? Que tu falaste aí montes de pontos. Portanto, primeiro de tudo é avaliar realmente a pega do bebê. Nós temos mesmo que ver se o bebê tem determinados pontos. Quais são? É boca bem aberta, como tu disseste, né? Mas a boca bem aberta nós temos que ter os lábios virados para fora. Depois temos que ter mais a auréola em cima do que em baixo e o queixo do bebê tem que estar a tocar na maminha da mãe. Às vezes expressem coisas básicas, mas nós estamos a olhar para o bebê, ele tem boa pega. E às vezes basta um dos sinais não estar a ser feito e tem que ser corrigido para que o bebê não pegue bem na maminha, a mãe tenha dor, e não é suposto, mulheres que dizem que têm dor a amamentar e por isso é que não querem amamentar, não é suposto ter dor. Se tiver a ter dor é porque alguma coisa está a ser feita. Nem nos primeiros dias? Não é suposto nunca dar... O bebê, se tiver boa pega, não vai doer. Ok? Portanto, se há alguma coisa que está a doer... Não dói o momento da amamentação, mas, por exemplo, pode doer, por exemplo, o mamilo à mãe? É suposto é assim, é normal a ferida... É normal que os mamilos estejam um bocadinho mais sensibilizados, não é? Portanto, tudo o que esteja ali é normal que custe, mas vai custar ainda mais se o bebê não tiver a tal boa pega. Okay. Pronto. Depois, a questão do mamilo de silicone. Os bebés, às vezes as mulheres precisam de utilizar o mamilo de silicone e às vezes pode ser só durante uns dias, até o mamilo ficar mais portátil. Porque o bebê tem que sentir o mamilo no palato. Até, por isso é que nós dizemos quando pomos o bebê à maminha, portanto, basicamente, a boca do bebê deve estar no sentido... Aliás, o mamilo da mãe deve estar no sentido do nariz do bebê. É um bocadinho esquisito. Okay. Mas tem que estar assim, que é para quando o bebê agarrar, ele sentir o mamilo no palato. Por isso é que o mamilo de silicone ajuda, porque é mais portátil e ele assim que sente, consegue logo pegar melhor. Portanto, não sentir frustração de não ser diretamente no mamilo. Porque há muitas vezes, eu só consigo com o mamilo de silicone. Não faz mal. Se resulta para ti, neste caso, está tudo certo quanto a isso. Agora, depois é tal coisa... Eu costumo dizer sempre, as mulheres têm o direito de amamentar e não o dever. Eu acho que a mulher que amamenta deve querer mesmo amamentar, porque realmente não é fácil e vai ter que haver ali muita persistência, depois 3 em 3 horas, não é? Privação de sono, a própria mulher está cansada, portanto tem que querer mesmo isso. E quando não está a correr bem, pode ser mesmo um gatilho muito difícil... Para a família, porque isto depois não influencia só a mãe, isto influencia o bem-estar geral da família, isto, por acaso, uma das coisas que quando, no meu caso, que não correu nada bem o processo da amamentação, que na altura que eu disse ao meu marido foi, João, isto não está a correr bem, e ele olhou para mim e ele disse, tu é que vais decidir, claro. se não te está a fazer bem,
E lá está, foi algo que para mim também me tranquilizou muito saber que eu tinha o apoio dele, Sim, quer eu sim. decidisse amamentar, quer eu não decidisse não amamentar, não é? Sim, isso tem que haver sempre algum... Portanto, a mulher tem que tem que querer mesmo aquilo, e se não quer também está tudo bem. Existem outras formas de alimentar o bebê. Claro que nós sabemos que o leite materno é o melhor porque tem benefícios tanto para o bebê como para a mãe. E o que eu costumo dizer sempre é, mulheres que amamentam pensarem, vou só amamentar o meu bebê, ok? A minha função é amamentar o meu bebê, todas as outras tarefas ficam ao pai, porque também é o papel do pai, não é? O pai tem todos os outros cuidados do bebê. O pai não precisa ser só um ajudante. Exato, o pai tem que fazer fazer o papel do pai, que é mudar a fralda, dar banho ao bebê, e a mãe preocupar-se realmente, ok, agora vou cuidar das minhas maminhas. Porque isso é outra questão. Porque as mulheres sentem-se estranhas naquelas primeiras 2 semanas, que é, fogo, eu só faço isto, estou sempre só a amamentar o meu bebê. Mas na verdade é que é mesmo muito exaustivo. E a questão é, nos primeiros 3 dias, aliás, no 3º dia, começa a descida do leite. E aí sim pode haver um desconforto. As mulheres começam a sentir-se mesmo, podem sentir dor na maminha, aí é aquela questão de sentir a dor, e podem até aumentar um bocadinho a temperatura corporal e sentirem-se doentes. Portanto, isso é natural existir. E o que eu gosto logo de ensinar no curso é de que forma é que eu posso atenuar isso, porque essa descida do leite vai existir sempre, portanto, esse desconforto vai existir. Portanto, depois é a tal história. Sempre que vou dar mamar, vou ter que aplicar calor, vou ter que massajar a mama, vou ter que desfazer os nódulos, vou ter que pôr o bebê à mama. Portanto, são muitas coisas que têm que saber, que depois podem levar a mulher a desistir e até às vezes entrar noutros caminhos, não é? Como é que nós, por exemplo, no teu caso fazes acompanhamento a famílias, qual é que tu achas que é assim o sinal, o sentido de é a altura de chamar ajuda, ou o que é que podemos evitar fazer efetivamente então, para ter que ter essa ajuda já num ponto em que se calhar já está a ser tão complicado? Já me aconteceu as duas questões, de mulheres chamarem-me já no desespero e eu chego à casa delas e têm as maminhas já tão tensas, que às vezes pode haver aquele risco de terem mastites, não é? As infecções das maminhas, depois aí sim é doloroso, porque massajar uma maminha que está completamente obstruída, porque o que acontece é que os ductos onde passa o leite ficam obstruídos e depois aquilo dói, não é? Portanto, aí acho que já é tarde demais. Eu digo sempre, por isso é que eu nos cursos digo, assim que tiverem o bebê, mandem-me mensagem, que no dia da alta, portanto, eu gosto sempre que o primeiro dia sejam tranquilos em casa, que é para perceber como é que se adaptarem ao espaço deles. Mas no dia após a alta, eu ir a casa, mesmo que ainda não tenham tido a descida do leite, mas para perceber, ok, como é que estão as maminhas, como é que está a fazer, o que é que podem corrigir e preparar para a descida do leite. E não chamar só quando já, ok, estou super aflita, estou cheia de dores, o meu mamilo está a sangrar. Portanto, não chamar aí, mas ter uma ajuda para não passarem esse desconforto. Porque a verdade é que todas as mulheres que eu faço isso são mulheres que dizem, eu nem sentia a descida do leite. E isso é muito gratificante, tanto para mim como para depois, porque esse é o meu objetivo, é terem uma experiência positiva, não é? Isso vai influenciar depois o passo-a-palavra. Porque é muito pior, eu falo por mim, não é? É muito pior nós temos uma experiência horrível, chegar a um ponto em que já nem queremos pedir ajuda, porque já estamos tão exaustas de tanta informação alheia e de tanta... que nós só chegamos a um ponto que nem um profissional nós chegamos lá em casa, porque normal, é só mais uma informação que nos vão dar e é só mais um momento em que nós vamos sentir que vão estar a olhar para a nossa mama e eu acho que é um momento em que às vezes a mãe sente muita culpa, que porque é que eu não estou a conseguir fazer isto, eu já tentei todas as maneiras e é um processo que pode gerar efetivamente aqui alguma culpa. Há bocadinho falaste um bocadinho nas mastites, não é? Como é que nós podemos identificar que estamos próximos de estar numa mastite? Ok, então é assim, a descida do leite por si só vai já causar o engurgitamento, ok? Esse é fisiológico e vamos todas passar por ele. Pode atenuar um bocadinho ou não. E aí sim é a tal questão da maminha ficar muito tensa, rija e um pouco dolorosa. A mastite, geralmente o que acontece é a maminha fica muito vermelha, uma dor mesmo muito insuportável, não é? O próprio bebê às vezes nem consegue agarrar na maminha porque a maminha está tão tensa que a maminha tem que estar mole para o bebê agarrar, ok? Às vezes por isso é que nós depois entra aí as bombas, aqueles materiais todos para nós conseguirmos esvaziar as maminhas, mas depois a própria mulher começa a sentir um mal-estar e às vezes até pode ter febre. Portanto, quando começam a ter este tipo de sinais, portanto, dor, muito vermelha, muito tensa, que não consegue dar vazão até ficar mole, não é? Conseguir extrair o leite, e ter febre, portanto aí já são sinais de que realmente provavelmente está a ficar com
com uma mastite. Antes disso, às vezes podem existir ductos bloqueados, que é só uma zona da maminha que está mais tensa, e aí podemos aplicar o tal calor que faz vasodilatação, massajar aquele nódulozinho que temos ali na maminha e provavelmente depois com o bebê ir várias vezes à maminha. Isso é outra coisa que nós costumamos dizer. O bebê tem que ir muitas vezes à maminha para esvaziar a maminha e não ficar Estás a tocar tensa. num ponto que eu queria também te fazer aqui uma questão que é posições de amamentar. Há imensas posições, nós não temos que amamentar sempre da mesma maneira. E devemos variar as posições, isto é, porque a maminha tem vários quadrantes, não é? E se nós estivermos sempre na mesma posição, provavelmente só um lado da mama é que vai ser esvaziado e depois dos outros vamos criar os tais carocinhos, que são os ductos bloqueados, e depois a provável mastite. Portanto, é importante nós irmos variando, mas até nas posições nós temos de ter aqui alguns cuidados, que é o tal posicionamento correto. Portanto, o bebê tem que estar sempre barriga com a mãe. Também devia ter trazido um boneco. Qualquer que seja o posicionamento, a barriga deve estar sempre colada à mãe. Okay? Tem que haver sempre o alinhamento da orelha, o ombrinho e a anca e a cabeça virada para a frente. Isto porquê? Porque nós vemos muitas vezes mães a amamentar, o corpo virado para cima e o bebê com a cabeça de lado. E se nós tentarmos engolir assim, é super difícil. E amamentar é cansativo para o bebê, por isso é claro que nós quando vemos o bebê a amamentar com biberon, vês, ele queria era leite adaptado, uma vez com ele mama muito melhor. Não tem nada a ver com isso. Amamentar cansa, os bebés fazem uma pausa. É uma sucção que eles têm que fazer muito mais forte. Portanto, é normal eles fazerem pausas, que isso é outra coisa que os bebés, pronto, já parou. E depois começam ali a abanar o bebê. Isto são coisas que causam muito stress à família, não é? Portanto, nós temos que ter mesmo este apoio. Portanto, em termos de posicionamentos, bolas de rugby, deitados, em pé, há imensos posicionamentos, desde que cumpram estes critérios para nós podermos efetivamente ter um bebê que extraia leite efetivamente, não é? Não esteja só ali a fazer sucção, porque um bebê que esteja assim a mamar é super difícil. O bebê já estando em casa, fazes também esta parte aqui um bocadinho do acompanhamento, também aos cuidados do recém-nascido. Sim. O que é que nós temos que... Quais é que são assim os primeiros cuidados de recém-nascido principais a termos? Pronto, assim... temos aqui a parte da alimentação. Sim. Pronto, está um chequezinho, né? Se não amamentarem, também faço toda a parte de preparação de leite artificial, tudo mais, está bem? Que também é todo um mundo. Sim, eu sou considerada aleitamento materno, mas sou zero com palas nos olhos, não é? Eu costumo... Há uma frase que eu acredito, não acredito, é a minha realidade, que é o leite artificial pode salvar vidas. E no meu caso, por exemplo... Sim, mulheres que não querem... Basta não quererem. Isto aqui, eu não sou nada extremista. Claro. Eu acho que isso, o extremismo em tudo, todos os temas, é o pior. Portanto, se a mulher não quer amamentar, temos um leite artificial, não é? Nós queremos que o bebê aumente de peso. Que também é algo que a gente se pode informar. Lá está, por exemplo, antes do bebê nascer, por exemplo, ter a noção do que é preciso, se calhar, na eventualidade... Sim, ter sempre uma latinha de leite em casa, isso eu digo perceber os biberons. Uma urgência à noite. Há certos biberons mais aconselhados, biberon, não é? Que são mais idênticos à maminha da mãe, portanto o bebê consegue... Portanto, não é tão fácil e a sucção é muito idêntica à da maminha, porque é assim, há bebés que precisam de suplementar. Fazem a maminha da mãe e têm que suplementar. E como é que vamos suplementar? Tem que ser com biberon, não é? E pronto, e há mães que na maternidade estão a suplementar com leite artificial e depois vão para casa e eu ensino em casa a extrair leite e depois suplementam com o próprio leite. Portanto, há N situações e quadros diferentes. Portanto, isto não é assim tão linear. Achas, por exemplo, que ter uma bomba em casa... Isso é um must-have. Para mim, eu gosto também de dar sempre aquela lista que ter em casa. Portanto, para mim, assim que chegarem a casa, devem ter sempre uma bomba de extração de leite. Existem manuais e elétricas. Eu, pessoalmente, prefiro elétricas do que manual de estarmos ali que vão ficar cheias de tendinites, na minha opinião. Pronto. Sim. Mas agora, hoje em dia, já existe uma coisa que é incrível também, que eu, o coletor, que é o que chamam saca, mas é o coletor, que aquilo funciona por vácuo, a mulher coloca na mama, e aquilo, basicamente, o leite sai. E eu até gosto de fazer isso ao mesmo tempo que o bebê está a amamentar. Porque assim, a mulher estar só com aquele coletor, eu acho que aquilo não dá prazer nenhum, e acaba por ser não é? também a estimulação do bebê. Exatamente, o próprio bebê está a amamentar e nós vemos o leite a sair e a mulher está mais relaxada e depois trocamos e é igual. E até é bom, porquê? Porque nós temos 2 tipos de leite. Que é o leite inicial, que é mais rico em água e proteína e é muito branquinho, que nós vemos que é quase aguado. E depois mais atrás temos o leite que realmente amarelado, não é? Que deixa o bebê mais saciado, que é o que tem mais gordura. E às vezes os bebés não chegam a esse leite porque mamam ali um bocadinho e mamaram o inicial dos 2. E então o que é que eu gosto de fazer? Quando ponho o ACA está a retirar o leite inicial.
quando trocamos, o bebê vai começar a mamar aquele leite que vai deixar saciado. Ok. Às vezes são pequenos pormenores. Sim, mas lá está que fazem diferença, que né? nós, como uns mães, É normal, que não óbvio. sabemos esses pormenores. Óbvio. Esse leite, por exemplo, que é extraído pelo coletor, ele pode ser guardado para se dar mais Pode tarde? ser guardado, sim. Pode? Tal e qual como aquele que nós extraímos com a bomba. O que eu costumo dizer é, se tivermos assim no inverno, primavera, podemos desde que a casa não seja muito quente, podemos deixar cá fora do frigorífico e juntar com aquele da próxima mamada. Portanto, o bebê mama mais ou menos numa fase inicial 3 em 3 horas, portanto 6 horas nós podemos até juntar essas duas quantidades. Depois no frigorífico dura mais ou menos 24, 48 horas, que temos que sempre que tirar cá para fora, aquecer em banho-maria, está bem? Nunca ferver o leite nem micro-ondas, porque às vezes pode haver aqui o risco de queimadura. E depois no congelador, dura 6 meses. Há mulheres que fazem os seus banquinhos de leite logo nos primeiros meses, para depois numa fase posterior poderem ir E o à leite, vontade. é uma pergunta mesmo de curiosidade. O leite, por exemplo, que eu dou com o meu filho com um mês de idade, tem as mesmas qualidades nutricionais que, É assim, por exemplo, um com leite, um bebê de 6 meses. Certo. Um leite muito inicial, claro que se calhar provavelmente tem mais anticorpos, não é? Aquela questão do colostro, ainda tem ali uma fase mais, mas depois, posteriormente, o leite é sempre igual. É de transição e depois o leite é sempre igual, é adequado ao bebê. Há bocadinho estávamos a falar Dos cuidados ao bebê e vamos voltar lá. Exato, vamos. Então, em casa, portanto, é a questão da alimentação. Sim. E depois o que eu costumo fazer é sempre o primeiro banho em casa com os pais. Primeiro banho em casa ou mesmo o primeiro banho, porque há mães que não amamentam, não dão o banho na maternidade. Pronto, nesses cuidados, o que é que eu costumo fazer? Portanto, o próprio banho em si, toda a preparação da água, da temperatura da água, como avaliar, o próprio ambiente, percebermos onde é que nós vamos dar o banho ao bebê, porque é importante termos tudo ao pé de nós para o bebê estar o menos tempo possível despido, não é? E depois toda a questão de cuidados ao cordão umbilical, né, que também há N vertentes, depois perceber aqui quais são os sinais de infecção, depois os próprios cuidados aos olhinhos, é mais nessa perspectiva de cuidados de higiene. Depois temos toda a preparação do dormir, em que posições é que deve dormir, perceber qual é as camas que os pais têm em casa, como é que estão a pensar pôr o bebê a dormir. Se fazem cama partilhada, se põem no Exatamente, next to me, se tem um berço próprio, há os ninhos, há tanta coisa. Depois os próprios, como conter o bebê, portanto, o bebê está dentro da barriga da mãe, ele sente paredes em todo o lado, portanto, às vezes nós vemos os pais a colocarem os bebés na cama e os bebés e bebés a chorar, parece que a cama tem picos, ele não dorme na cama, e às vezes basta nós contermos, aprendermos a fazer o swaddle, de conter o bebê. Existe até uns que são mesmo já com essa forma, que é só pôr o bebê lá dentro. Exatamente, e fechar. Pronto, que é porque os bebés se estão habituados a estar, portanto, contidos, a sentir paredes em todo o lado, que é a parede do útero da mãe, é normal que o bebê chore porque está desamparado. Às vezes não é a manha, que costumam dizer que os bebés têm manhas e tudo mais, tem a ver com isso. Os bebés estão habituados. Com dias de vida a ter não manha. Têm manhas. Eles estão habituadíssimos. Eles viveram dentro do útero da mãe 9 meses, não estão habituados, não sabem o que é isto cá fora. Não é? Houve-se imenso, aquele está sempre só quer colo. É super normal, não é? Ele teve 9 meses, ou 10, já depende das semanas, a ouvir o coração da mãe, por isso é normal. Assim que está ao colo da mãe, ok, estou seguro. Posso relaxar. Portanto, isto são coisas que depois as próprias famílias vão aprendendo, vão se conhecendo, não é? Isto não é logo assim imediato. E tu sentes, da tua experiência, aqui é uma pergunta da tua experiência, que os pais homens naturalmente têm facilidade em se colocarem nestas rotinas do bebê, ou sentes que é algo mais que a mãe sente a responsabilidade de ter que fazer tudo? Por acaso, da experiência que tenho com casais, eu acho que os pais, por um lado, estão muito mais descontraídos. Porquê? Porque a mulher, primeiro, não tem aquele choque de hormonas que a mulher está a ter. Depois, como não foram eles que tiveram o bebê, eu acho que senti muito aquela coisa de que, ok, é meu, portanto eu tenho que fazer. Portanto, eu sinto muito que os pais às vezes até estão mais relaxados e do género, eu vou dar o banho, eu às vezes até tiro os bebés das mães, vamos fazer, eu faço. Portanto, eu acho que os pais estão muito mais relaxados nesse aspecto que a mãe. E sentem, lá está, essa necessidade de querer fazer todos os cuidados, que não seja amamentar. Então, mulheres que amamentam, os pais fazem tudo. É até quase uma forma deles, a mãe criar ali o vínculo com o bebê através da amamentação e o pai criar através de outras rotinas que pode ter com o bebê. As outras rotinas. E o próprio biberon, bebés que suplementam, ok, a mãe deu uma maminha, o pai dá o suplemento. Até o contacto pele a pele, que isto também é muito importante, podem fazer com os pais. Às vezes, mesmo na maternidade, mães que imaginem que foi uma cesariana de emergência, uma coisa que não podem logo ir à mãe,
O próprio pai pode fazer contacto pele a pele. Já entrei em quartos num hospital Tinha. que estava o pai todo despido com o bebê no peito e pensei, pronto, nós costumamos brincar porque a primeira semana de vida do Duarte eu não lhe troquei uma única fralda, foi o meu marido que trocou todas. É super normal. E eu acho que isto também é algo importante de criar o vínculo, não é? De ter um momento. Nós, por exemplo, para nós nos sentido de estipular, por exemplo, com o início era o João que dava sempre o banho ao Duarte. Sim. E eu dava a maminha e depois punhamos a dormir intercalado. E neste sentido também os pais perceberem que se, por exemplo, se estiverem junto com a mãe no curso de preparação... isso é super importante. Eu digo sempre que as grávidas perguntam-me sempre, o pai pode assistir? Deve assistir, não é? Porque nós estamos a ensinar coisas que é para o pai também, não é? E até por outro fator, que eu acho que é nós enquanto mães estamos ali, e pais, não é? Estamos ali no curso os dois e ouvimos os dois a mesma coisa mas depois estamos efetivamente no real. Há coisas que se calhar que nós, com a ansiedade e se calhar se o pai tiver o mesmo conhecimento que a mãe teve, ou pelo menos algumas ferramentas dele saber, pode ser aqui uma grande ajuda para a harmonia familiar, não é? Porque a mãe sentir aquela responsabilidade, sou eu que sei, tenho que estar-te a ensinar. Às vezes até pode acontecer aquela coisa, olha, deixa estar, eu faço, não é mais fácil. E também reforçar aqui esta ideia de que os pais, homens, podem ser de grande ajuda, não é de ajuda, eu não gosto de dizer a palavra ajuda porque para mim faz-me sentido que o pai seja participante, não é? Ativo aqui destes cuidados. Claro, é o papel dele. Acaba por ser. Já estamos aqui quase na nossa reta final, mas há aqui duas coisas que eu gostava ainda muito de falar contigo, que é... alguns sinais que a gente está a falar aqui de todas as diferenças hormonais que a mulher tem, de todo o cansaço, toda a exaustão, e uma das coisas que acontece são aqui as depressões pós-parto, não é? Certo. E há alguns momentos em que... Eu agora não me estou a recordar do nome, mas há um nome... Baby blues. Exatamente. Queria que a gente pudesse aqui explorar um bocadinho essa parte de... Pronto, perceber quais é que são os sinais. É assim, nós já pegámos aqui em vários temas que lá está, causa ansiedade na mãe, insegurança na mãe, própria alteração física, própria alteração hormonal causa na mulher maior instabilidade, portanto é assim, o baby blues acontece, eu não gosto de dizer 100%, mas 99% das mulheres passam pelo baby blues. É completamente normal a mulher ficar mais melancólica, mais emotiva, só lhe apetece chorar por tudo e mais alguma coisa. Há mulheres que olham para o bebê choram, e isso não quer dizer que não gostam do bebê. Aquilo acontece e é super normal. Existe privação de sono, a mulher se calhar não se alimenta tão bem como deveria, portanto há muitos fatores. Portanto, ali no terceiro dia, que por acaso coincide com a descida do leite, não é por acaso, não é? Existe aqui este começo do baby blues e é super normal, tá bem? Não é depressão pós-parto. Agora, passado 2-3 semanas, que é o tempo em que nós nos ambientamos mais ou menos a um novo inquilino, um novo membro da família, na casa, toda a dinâmica mudou, 15 dias nós estamos mais ou menos adaptados. Se a partir das 2 semanas continuarmos com esta questão de mulher... tristeza constante, que não consegue ter momentos em que está, portanto, não é aquela labilidade emocional, já é mesmo, estou triste, estou insegura, isto não me causa felicidade, não consegue cuidar do bebê sozinha, tem medo de ficar sozinha, insónias, não consegue se alimentar, isso sim já são sinais de que provavelmente necessitam de ajuda. Tudo o que seja acima de 2-3 semanas, que vá perdurando, devemos estar atentas. Ok. Ainda neste registro de que estávamos a falar da depressão da mulher, e mesmo para nós terminarmos, há coisas que nós podemos fazer para nos sentir bem, não é? Certo. Eu acho que um dos fatores, às vezes, que nós também nos sentimos assim, eu falo por mim, a gente olha só ao espelho e nós não nos reconhecemos. Certo. É nós sentirmos que quem sou eu agora? E aquilo que estavas a dizer há bocadinho, não é? Eu só sirvo para dar de mamar, estou aqui descabelada, só cheiro a bolsado, horrível, sentimos-nos super mal. E acho que um dos fatores, se calhar, que eu acho que às vezes é um bocadinho desvalorizado aquela questão de acabaste de ter bebê há pouco tempo, qual é o mal do teu corpo agora não preciso estar a pensar em ti, sim. Eu acho isso super errado. A mulher, logo, mesmo na maternidade, eu acho que é mesmo muito importante aquele cuidado, não é? Nem que seja maquilhar, antes de receber as visitas, ir maquilhar-se, tomar um banho, secar o cabelo, arranjar-se.
É assim, há bebés difíceis que não conseguem deixar a mãe tomar banho. Não é aquela questão de, já está a chorar, já está a pedir outra vez maminha. E às vezes as mães com aquela ansiedade toda, nem, pronto, eu faço isso depois. Mas não, acho que é mesmo muito importante, e tendo o pai ao lado, não é? Que às vezes há alguns casos que não existe, não é? Mas Claro. graças a Deus a maioria tem, portanto, tentar aproveitar esse sentido para poder ir tomar um banho, arranjar... numa fase, portanto, ali na primeira, segunda semana, se puderem começar a dar algumas caminhadas, se for o caso, se derem a oportunidade, apanhar ar, ver filmes que gostem quando estão em casa, tentar fazer coisas que realmente façam sentir-se bem, não é? E depois lá está, mulheres que amamentam provavelmente também vão recuperar mais facilmente toda aquela questão da forma física, o útero volta ao sítio mais facilmente, portanto a questão física aqui também pode ajudar um bocadinho. E depois também começar a introduzir lentamente a atividade física para depois que era começarem... aí que eu queria chegar, que Exato. também pode trazer muito benefício para o corpo da mulher, Sim, não é? imenso. Principalmente mesmo a parte dos órgãos e da estrutura muscular. Sim, ter só aqui uma ressalva que é, quando o bebê nasce, aqui os nossos órgãos ficam todos aqui um bocadinho desorganizados, não é? Porque ainda há muito espaço ali, e há aqui algumas nuances que nós depois temos que ter atenção, que já se fala, não é? Da diástase, não é? Porque há um afastamento aqui dos nossos abdominais, portanto a recuperação pós-parto, nós temos de ter também depois aqui outros cuidados para recuperarmos melhor a nossa forma física, portanto a importância outra vez de ir à fisioterapeuta pélvica para avaliar esta questão, e depois numa fase inicial também um profissional de exercício físico que faça um treino adequado. Mas sem dúvida que o exercício físico em si depois também vai ajudar a mulher a voltar à forma física muito mais facilmente, não é? Alimentar-se bem, ter uma alimentação adequada. Não se esquecer de comer como deve de ser, não é? Exatamente, porque depois comem muito pouco, depois têm aquele ar muito cansado. Tentar dormir quando o bebê está a dormir, que às vezes é um bocadinho difícil porque estão a ver se está a respirar. Mas pronto, acho que passado 15, um mês, que é aquele tempo que eu dou sempre a pensar... Isto é muito difícil, porque não é fácil. Primeiros 15 dias eu dou um mês. Sempre digo, o primeiro mês é super desafiante. Não... Depois há outros desafios, não é? Claro, mas pronto, claro. aqui em questão de nos adaptarmos a nós novamente, não é? Ao novo papel, ao novo eu. 15 dias, um mês para a mulher voltar a adaptar-se e a perceber, ok... E depois a partir daí ser muito intencional, né, naquilo que a gente faz para nos sentirmos bem. Sim, e começar a continuarem a cuidar delas. Haver um momento do eu, não viverem só... Portanto, claro que o bebê vai ser aquele foco que é super importante e tem que ser, não é? Tem que ser. Mas nós não nos podemos esquecer de nós, não é? Que temos que cuidar de nós. Assim, e a perceber, por exemplo, que a parte da alimentação e nós descansarmos são fundamentais. Nós não todo o ser humano, não é? Para todo o ser humano, ou seja, nós não deixamos de ser humanas, mulheres, que precisam de ter esse cuidado. E eu acho que isso é algo que não podemos mesmo abdicar nem nos cansar de falar no sentido de, olha, lembra-te de ti. Sim, eu sempre que tenho alguma amiga grávida. Meia hora, uma hora, me time. Pronto, é o meu tempo. Nem que seja ser um banho de banho de chuveiro, de espuma em casa ali. Também pode ser. Mas sem que o bebê está a dormir, olha por ele, eu vou tomar um banho o tempo que eu quiser e reconfortar-me. Resumindo aqui então aquilo que nós falámos, assim, só para nós termos aqui um apanhado geral, prepararmos-nos fisicamente e mentalmente para este processo, não é? Enchemos-nos de ferramentas e de conhecimento no sentido para quando chegarmos ao momento termos a noção do que é que podemos ou não escolher, não é? Fundamental. Procurarmos algum especialista na área da amamentação, de aconselhamento, até mesmo de acompanhamento depois para a mãe, pélvico, de exercício físico, e que nos possa efetivamente aqui ajudar, não é? Não ter medo de pedir ajuda, não deixar escalar para algo que já seja tão... mais difícil de resolver, não é? E que já causa algum sofrimento na mulher. Para nós também conseguimos resolver a situação e depois não nos esquecemos de nós enquanto mães, não é? Sim. Para terminarmos, gostava só de fazer uma pergunta. Eu costumo dizer que os pais incríveis são aqueles que diariamente dão o melhor de si. Se tu tivesse que dizer assim, em uma palavra, o que é que para ti é a definição de um pai incrível, o que é que tu dirias? Primeira coisa que te vem assim à cabeça. É cuidar, não é? Porque o sharing is caring é um bocadinho essa questão, não é? Eu acho que o cuidar é o que faz dos pais assim mais incríveis, não é? Incríveis. Sim. Está feito. Obrigada Inês, por esta partilha. Gostei muito. Obrigada. Termina assim mais um episódio do podcast. Vemo-nos para a próxima.